Bom dia a todos e vamos dar então início à quinta aula gravada de neuroanatomia. Em relação ao tema que vamos dar hoje, à semelhança daquilo que fizemos nas aulas anteriores, vamos começar por falar da anatomia descritiva, neste caso da estrutura óssea da coluna, e posteriormente vamos falar de estruturas do sistema nervoso periférico, neste caso dos pares raquidianos, que emergem da estrutura do sistema nervoso central, neste caso da espinal medula, através de orifícios existentes na coluna vertebral e que dão depois origem aos nervos periféricos. Começamos por falar então da estrutura óssea que dá revestimento e proteção à espinal medula, neste caso à coluna vertebral. Mais uma vez aqui estamos a falar de uma descrição anatómica baseada em descrições já com séculos, em que, no fundo, na estrutura óssea nada se modificou ao longo dos séculos e, como tal, toda a descrição previamente realizada se mantém válida. Em termos de constituição do esqueleto da coluna vertebral, este esqueleto vai fazer parte então do esqueleto axial, portanto do eixo, sendo que no âmbito da cadeira de neuroanatomia da terapia da fala nós não vamos falar do esqueleto apendicular, portanto dos membros, e neste caso concreto não poderemos dizer que também está relativamente ou diretamente relacionado com a fisiologia da fala, se bem que ao assumirmos que no futuro vocês vão trabalhar com pessoas com patologia neurológica, nomeadamente patologia traumática, será de sempre esperar que os doentes não tenham apenas patologia limitada ao encéfalo ou aos pares cranianos. E, portanto, imaginem um doente em status pós-traumatismo em contexto de um acidente, por exemplo, é perfeitamente legítimo e expectável que vocês possam vir a ter que lidar também com pessoas que, entre outras disfunções, vão ter também patologia dos pares raquidianos e vocês deverão estar alerta para isto. Um outro aspecto que eu acho que é relevante salientar é que muitas das doenças neurodegenerativas habitualmente começam por ter um envolvimento do sistema nervoso periférico, nomeadamente dos pares raquidianos, e, por exemplo, alterações da força dos membros, e só mais tardiamente é que começam a ter disfunção central e envolvimento dos pares cranianos. E, portanto, existirá sempre um misto de apresentações para o qual vocês devem estar alerta, fazendo parte não apenas do processo de tratamento, mas também, quem sabe, fazendo parte do processo de diagnóstico, em que vocês têm noção destas patologias. Muitas vezes em diagnóstico ainda não têm, em doentes que não têm diagnóstico perfeitamente definido, vocês vão poder contribuir para a marcha diagnóstica e para o raciocínio clínico. Voltando então à estrutura óssea e ao esqueleto axial. Neste caso estamos a falar então da última coluna e estamos a falar exatamente dos ossos, perdoem-me a redundância, da coluna vertebral. Na coluna vertebral nós vamos dividir a coluna em segmentos, nos quais vamos identificar vários tipos de vértebras. Cada segmento terá as suas particularidades e é isso que nós vamos estudar, não as vértebras individualmente, mas as características de cada um dos segmentos. E vamos dividir a coluna vertebral em vários segmentos. Segmento cervical, dorsal, lombar e ainda a coluna sagrada e a coluna coxígea. Ora, como eu disse, a coluna vertebral encontra-se agrupada por setores. Ao todo temos 26 ossos, em que os primeiros 7 correspondem à coluna cervical, as 12 vértebras seguintes correspondem à coluna dorsal e as outras 5 vértebras correspondem à coluna lombar. Até aqui, todas as vértebras que descrevemos até agora, portanto 24, são vértebras que anatomicamente são semelhantes entre si. Há algumas particularidades que as permitem distinguir, mas no global a estrutura anatómica é comum às 24 vértebras. Fica-nos a faltar então o sacro, que no fundo resulta da fusão de 5 vértebras sagradas, em que no esqueleto ósseo da pessoa após o seu nascimento e após o desenvolvimento embrionário já aparecem sempre na sua forma fundida, portanto os 5 ossos no seu global definem um único osso. E finalmente o cóccix, que é uma região vestigial, basicamente é o vestígio da cauda, da estrutura óssea da cauda, em que nós vamos encontrar essa mesma fusão, neste caso de 4 ou 5 vértebras coccígeas, que noutros tempos terão tido a sua função, noutros tempos dariam passagem a terminações nervosas, mas que neste momento estão reduzidas a um órgão vestigial. A primeira coisa que convém desmistificar, e na imagem que vocês veem aqui à direita conseguem perceber isso, é que a coluna vertebral não é uma estrutura direita, não é uma estrutura retilínea.
E, portanto, aquela expressão que nós ouvimos que tens que endireitar a coluna, ou que o fulano tal tem uma doença e que tem a coluna torta, convém esclarecer isto. A coluna, naturalmente, tem curvaturas. E quando nós vemos a coluna, e neste caso estamos a ver a pessoa de lado, é expectável nós vermos todo este conjunto de curvas, este aspecto de estrada em S, que caracteriza tipicamente a coluna. E neste caso nós temos então, na região da coluna cervical, nós temos uma zona que é convexa para diante, côncava para trás. Depois, quando entramos no segmento dorsal ou torácico, nós passamos a ter uma convexidade para trás e uma curvatura côncava para diante. No segmento lombar, reproduzimos as condições da coluna cervical, portanto, novamente aqui, côncava para trás e convexa para diante. E, finalmente, quando chegamos à coluna sagrada, nós voltamos a ter aquele formato típico da região da nádega, em que é convexa para trás e côncava para diante. Portanto, este aspecto curva e contracurva é o aspecto normal de uma coluna saudável. E muitas das patologias que nós depois identificamos do foro ortopédico, nomeadamente, por exemplo, a pessoa que usa calçado inadequado, e aqui no caso das pessoas do sexo feminino isso acontece muito, a utilização crónica do salto alto, do salto excessivamente alto, nós estamos a falar de uma cunha ligeira, que isso até pode ser fisiológico, mas estamos a falar literalmente de um calçado que desequilibra o centro de gravidade. Aí sim nós vamos começar a ter patologia da coluna relacionada não com a curvatura, mas com a retificação da mesma. Portanto, uma coluna que seja completamente desprovida de curvaturas é uma coluna patológica. E em algumas patologias ósseas nós vamos encontrar isto. O aspecto que vocês veem aqui é uma coluna perfeitamente normal, em que aquilo que vocês veem são pequenos espaços entre as vértebras, que são preenchidos por disco, por uma cartilagem, e em que, se tudo estiver bem, estes espaços estão perfeitamente equilibrados e o disco tem uma espessura idêntica em toda a sua extensão. Se nós virmos a pessoa de frente, e agora imaginem a posição anatómica descritiva, em termos laterais, a coluna também poderá descrever alguma curvatura para a esquerda ou para a direita, e não estamos a falar aqui do caso em que temos curvaturas para trás e para a frente, estamos a falar laterais, se bem que essas habitualmente devem ser muito mais subtis, praticamente inexistentes. Se nós tivermos uma pessoa que esteja com a curvatura muito pronunciada para a esquerda ou para a direita, nós aí temos uma situação de escoliose, e essa sim habitualmente é sempre patológica e implica sempre a utilização de algum mecanismo de correção, nomeadamente de colete. Ora, antes de esclarecer quais é que são os ossos e quais é que são as particularidades dos ossos da coluna, devemos esclarecer em termos de função o que é que atribuímos à coluna vertebral. E neste caso ela tem uma função fundamentalmente de suporte e de proteção. Suporte na medida em que vai suportar o peso da cabeça e do tronco, e daí que vocês vão ver que estruturalmente as vértebras, à medida que vão caminhando cada vez mais para baixo, vão ficando com saliências ósseas menos pronunciadas e com o corpo vertebral muito desenvolvido para suportar cada vez mais peso, ao contrário do que acontece, por exemplo, com as vértebras cervicais, que apenas suportam o peso da cabeça. Tem, obviamente, uma função de proteção, uma vez que a espinal medula caminha dentro de um orifício que existe nas vértebras. Portanto, tal como o encéfalo se encontra completamente protegido pela calote craniana e pela base do crânio, também a espinal medula vai se encontrar praticamente protegida em todas as direções pela coluna vertebral, exceto pequenos orifícios por onde saem os pares raquidianos. E, mais uma vez, se houver patologia da coluna vertebral, aí sim nós podemos ter envolvimento da espinal medula. Tem que haver, obviamente, pontos de comunicação, e da mesma maneira que o encéfalo tinha um orifício por onde conseguia emergir grande parte dos nervos, nomeadamente vários orifícios, aliás, o buraco occipital, tinham orifícios do canal auditivo, o buraco estenoidal. Também aqui nós vamos ter pequenos orifícios nas vértebras por onde saem os pares raquidianos. Temos múltiplos pontos de fixação de tendões, de ligamentos e de músculos. Portanto, vamos encontrar saliências ósseas, apófises, tal e qual como nós encontrávamos apófises nos ossos do crânio, em que esses pontos de ossificação servem então para fixar as estruturas musculares e tendinosas. E temos finalmente que, apesar de proteger e apesar de fornecer rigidez e uma estrutura sólida, temos que ter alguma capacidade de movimento. E a coluna de facto tem mecanismos de compensação e correção, nomeadamente os discos, que lhe conferem alguma flexibilidade e que nos permitem fazer movimentos de inclinação, de rotação, conseguimos rodar o tronco
conseguimos mobilizar até certo ponto algumas articulações da coluna. Começando então na osteologia. Vamos começar por dar aquilo que é geral e comum a todas as vértebras e depois vamos progressivamente falar de algumas particularidades de algumas vértebras e vamos falar de particularidades por setor, ou seja, o que é que distingue as vértebras cervicais das lombares, o que é que distingue o sacro das restantes regiões da coluna, por aí fora. Ora, em termos gerais, quando nós vemos uma vértebra, nós devemos considerar três regiões. Em primeiro lugar, o corpo, e agora aqui seguem o ponteiro, que é a estrutura óssea mais resistente e mais robusta da vértebra e que no fundo é aqui que vai ser depositado todo o peso, e à medida que nós vamos caminhando para as vértebras lombares, vocês vão vendo o corpo ósseo, o corpo vertebral cada vez mais desenvolvido. Depois vão ver esta zona em forma de arco, que vai rodear este orifício pelo meio, onde vai passar então a espinal medula, e então esta zona designa-se arco. E finalmente tem um conjunto de saliências, em número de 3, que são as apófises, com o mesmo nome de qualquer saliência óssea em qualquer osso, que é apófise. E nós aqui vamos ter as apófises espinhosa, aqui ao meio, e as apófises transversais, que se projetam lateralmente. Quando nós vamos mudando de região para região da coluna, cada um destes territórios, o corpo, o arco e as apófises, vão mudando de características, consoante a função que desempenham, e isso vai nos permitir distinguir os vários tipos de vértebras. Aquilo que acontece é que, a não ser que estejamos a falar de uma pessoa extremamente treinada em osteologia e anatomia descritiva, de um modo geral, e no meu caso, por exemplo, se vocês me dessem as vértebras todas para a mão, as 26, o sacro e o cóccix, esse imediatamente conseguiria identificá-los. Conseguiria identificar mais meia dúzia de vértebras por algumas particularidades que nós vamos falar e depois as restantes eu teria muita dificuldade em ordená-las. Eu não conseguiria distinguir claramente a terceira da quarta vértebra cervical, o mesmo com as dorsais ou torácicas, o mesmo com as lombares. Quanto muito eu conseguiria dizer se aquela vértebra em particular me parecia ser mais da região torácica. Em relação ao corpo da vértebra, e agora analisemos cada um dos territórios individualmente. Como eu disse, é a zona que suporta uma grande quantidade de peso e estruturalmente tem a forma de um cilindro. Poderá ter assim um aspecto mais ovoide como esta que apresentamos aqui, mas acima de tudo é uma zona que vai sofrer uma grande pressão pelo peso que vai acumular, principalmente à medida que caminhamos para as zonas mais inferiores da coluna. As vértebras encontram-se separadas umas das outras por intermédio de uma estrutura de cartilagem, é um anel fibrocartilaginoso, que vai permitir uma correção, ou seja, vai fazer com que não exista osso com osso diretamente a fazer atrito um sobre o outro. E então este disco, o que vai acontecer aqui, é que vai ficar interposto entre duas vértebras, a vértebra superior e a vértebra inferior, e vai, de alguma maneira, servir de mecanismo de compensação e vai aliviar o stress de ter osso a deslizar sobre osso. Com a idade, toda esta estrutura vai acabar por fibrosar, vai acabar por, à medida que nós vamos envelhecendo, perder espessura e, eventualmente, acabar mesmo por ser completamente desgastado, consumido, ou então herniar, ou seja, deslocar-se progressivamente para fora da articulação. E é isso que nós chamamos uma hérnia discal, que, como vocês sabem, é uma patologia extremamente frequente, principalmente à medida que a idade vai avançando. Também este mecanismo é o responsável por aquilo que todos nós passamos, que é com a idade nós vamos perder alguns centímetros de altura. No fundo, os ossos são os mesmos, mas, inevitavelmente, aquilo que vai acontecer é que nós, progressivamente, vamos perdendo espessura do disco intervertebral. E, portanto, pequenos milímetros que se vão perdendo, se vocês multiplicarem isto por 26 vértebras, ou por 26 estruturas vertebrais, é óbvio que a pessoa, no fim, vai perder vários centímetros. Em termos de arco vertebral, o arco vertebral, imediatamente a seguir ao corpo, vai rodear toda a estrutura por onde passa a espinal medula. Portanto, individualmente, e aqui nesta vértebra, o orifício que fica no meio do arco, e portanto entre o arco e o corpo vertebral, vai se designar por buraco vertebral. Do alinhamento dos buracos vertebrais de todas as vértebras vai resultar então um canal, por onde passa a espinal medula, ou medula espinhal, e que se vai chamar então de canal vertebral. Sempre que, por exemplo, um disco se deslocar
e acabar por se interpor no caminho da espinal medula e comprimir a espinal medula, nós aí vamos ter uma situação de compromisso neurológico. São essas as poucas situações que têm indicação para intervenção cirúrgica. Ou seja, se o disco acabar por se deslocar em qualquer outra direção em que não exista conflito, ou seja, compressão da espinal medula, dificilmente essa pessoa terá algum benefício em ser intervencionada, em ser operada. Da mesma maneira que se houver apenas compressão de raízes nervosas, o mesmo se aplica. Poucos neurocirurgiões aceitarão operar a pessoa, porque não há propriamente o benefício a tirar disso. Por outro lado, se houver compressão da espinal medula, estrutura do sistema nervoso central, e não de uma estrutura periférica, aí sim deverá ser colocada a hipótese da pessoa ter que ser operada e ser submetida a uma intervenção cirúrgica. Voltando ao arco vertebral, vamos localizar aqui e vamos identificar duas estruturas. Aqui a porção em que faz o encontro com o corpo vertebral, do pedículo. Tendo já falado do corpo vertebral e do arco vertebral, falta-nos apenas falar das saliências. As saliências, como vocês sabem, em anatomia descritiva designam-se apófises e nós vamos encontrar dois tipos de apófises. Portanto, projetadas para trás, para a região dorsal, e são estas saliências que vocês, se deslizarem o dedo ao longo da coluna de uma pessoa, conseguem identificar estas saliências. Temos as apófises espinhosas, portanto, medianas, elas estão verticalmente dispostas ao longo da coluna. Lateralmente, nós vamos ter as apófises transversas, quer uma para a esquerda, quer outra para a direita. Tanto de um lado como do outro, e tanto nas apófises espinhosas como nas transversas, nós vamos ter aqui fixação de músculos. Portanto, as terminações musculares é aqui que se vão inserir. E isto é fundamental para os músculos da postura, ou seja, são aqueles que nos permitem, por exemplo, estar de pé e a nossa coluna manter uma posição retilínea. No caso das apófises espinhosas, a tensão dos músculos que são aplicados aqui, consoante relaxem ou contraiam com mais força, vão fazer com que a pessoa endireite a coluna ou então faça a flexão para diante ou para trás. E, portanto, conseguimos inclinar a nossa coluna um pouco para a frente, por exemplo, para apanhar uma coisa do chão, ou então até fazer um alongamento e fazer uma extensão da coluna para trás. No caso das apófises espinhosas, aliás, peço desculpa, transversas, vamos ter também aqui fixação muscular e no caso concreto das apófises transversas são estes músculos que, consoante relaxem ou contraiam, vão nos permitir fazer os movimentos de lateralidade. Ou seja, quando vocês fazem, imaginem alongamentos, em que inclinam o tronco para a esquerda ou para a direita e é por intermédio então do relaxamento e da contração de músculos que se encontram inseridos nas apófises transversas. Ainda ao nível das apófises, vocês vão encontrar pequenas saliências ósseas e essas saliências são inconstantes, ou seja, de vértebra para vértebra elas não são sempre iguais, que são as facetas articulares ou apófises articulares. O que é que acontece aqui? É como se fosse um ponto de apoio adicional em que cada uma das vértebras se vai depositar sobre a outra vértebra, não apenas através do corpo vertebral, ou seja, não apenas depositando o peso corpo vertebral em cima de corpo vertebral com um disco no meio, mas também através de pequenos pontos de fixação, como se fossem as rodinhas de uma bicicleta, quando a criança anda a aprender a andar de bicicleta, em que, além do ponto de apoio principal, existem pequenos pontos de apoio. E vocês aqui conseguem ver, estão identificados aqui, pequenas superfícies com um aspecto oval, que no fundo são pontos adicionais, onde as vértebras vão fazer contacto umas com as outras e fazem com que tenham mais pontos de contacto e que seja mais fácil manter a estabilidade da coluna. Se estes pontos não existissem, nós teríamos uma coluna muito mais frágil, em que bastava um pequeno movimento para que a pessoa imediatamente desalinhasse a coluna e pudesse fazer uma secção medular, pudesse haver um compromisso de todo o canal medular por onde está a passar a espinal medula. Do espaço entre as várias facetas articulares, as apófises articulares, vão ver que começam a surgir pequenos orifícios. E esses pequenos orifícios, com um aspecto arredondado, que vocês conseguem ver muito bem nesta imagem lateral, entre a região das apófises e o corpo vertebral, fica então um pequeno espaço por onde vão sair as várias raízes. Portanto, são estas várias raízes, que eu vou identificar aqui com o ponteiro, são estas várias raízes aqui que, no fundo, fazem parte do sistema nervoso periférico, e neste caso dos pares raquidianos. Quando a pessoa tem
por artrose, por processo degenerativo, tiver compromisso das raízes, provavelmente não haverá nada a oferecer do ponto de vista cirúrgico, e isto às vezes é o motivo pelo qual as pessoas fazem exames de imagem que diz que têm compromisso radicular e ficam muito indignadas por não serem operadas, mas em termos práticos pouco há a oferecer do ponto de vista cirúrgico nesta região. Aquilo que há sim é quando existe compressão medular, em que aí sim é uma situação de emergência, e só quando existe. Agora, começamos a falar de algumas particularidades que permitem distinguir os vários segmentos da coluna. Nomeadamente, a saber, quando falamos do primeiro conjunto, portanto, do conjunto que está na porção mais superior da coluna vertebral, nós vamos encontrar as vértebras cervicais. E as vértebras cervicais têm algumas particularidades, nomeadamente a existência de um corpo vertebral de pequenas dimensões. Ora, aqui o único peso que a superfície articular vai ter que suportar é o peso diretamente relacionado com o peso da cabeça. E como tal, o corpo vertebral, ao não ter que suportar um peso muito grande, pode não ser um corpo vertebral particularmente desenvolvido. Da mesma maneira aqui, como também não existe muito peso, as apófises não se encontram particularmente desenvolvidas. Neste caso concreto, as apófises espinhosas são pouco salientes e vocês praticamente não conseguem identificar a saliência das apófises espinhosas e têm inclusivamente um aspecto muito típico, que é o aspecto bífido, como a língua de uma cobra, que vocês conseguem ver aqui nesta imagem, em que, em vez de terminar a apófise espinhosa de forma saliente, como podem ver, acaba com uma extremidade dupla. Tudo isto está relacionado com o tipo de músculos que aqui se inserem. Já no caso das apófises transversas, elas praticamente não existem, mas sim existe um orifício. E este orifício vai dar passagem a um vaso sanguíneo, que neste caso as artérias vertebrais, que vão depois irrigar parte do cérebro, especificamente a circulação cerebral posterior. E então nós temos vasos sanguíneos que, de tal maneira, são importantes que o organismo vai tê-los protegidos por uma estrutura óssea. Portanto, é particularmente difícil comprimir alguns dos vasos sanguíneos que vão para o cérebro, porque eles passam literalmente dentro de estruturas ósseas. No caso das vértebras da coluna cervical, além das características gerais de as quais acabei de falar, algumas têm algumas particularidades que fazem com que se consigam distinguir facilmente das outras. Nomeadamente, eu tinha-vos dito que se me dessem a coluna vertebral completamente separada e que conseguiria identificar meia dúzia de vértebras, e há algumas que eu acho que são dignas de se falar à parte. A primeira vértebra cervical, que aqui é apresentada na imagem à esquerda, designa-se por Atlas. E a figura de Atlas é uma figura mitológica, uma figura da mitologia grega, e está descrito como aquele que suportava o peso do mundo sobre os seus ombros. Neste caso concreto, estamos a falar da vértebra que vai suportar o peso da cabeça diretamente sobre ele aplicado. E tem algumas particularidades que permitem facilmente identificar. Neste caso concreto, na imagem, e volto a recorrer ao ponteiro, vão identificar que, lateralmente, na região das apófises transversas, encontram-se duas superfícies articulares com um aspecto oval que vão receber diretamente uma superfície idêntica que existe no osso occipital. Portanto, se vocês recordarem a aula em que falámos da osteologia da cabeça, vão identificar, junto ao osso occipital, duas estruturas completamente complementares a estas superfícies aqui, que são os côndilos, e é aqui que se vai depositar o peso da cabeça. É nesta superfície que vai deslizar então o osso, permitindo que nós inclinemos a nossa cabeça para trás e para a frente. Também a este nível conseguem ver na porção mais mediana que o corpo vertebral literalmente não existe e está substituído por um orifício. Ora, à primeira vista, isto faria com que esta vértebra fosse particularmente frágil, o que é um bocadinho estranho tendo em conta a importância de suportar o peso da cabeça. Mas quando passarmos para a segunda vértebra cervical, vocês rapidamente vão perceber qual é que é a função deste orifício que existe no lugar. Ora, efetivamente, quando chegamos à segunda vértebra cervical, que neste caso se chama também axis, ou eixo, ela tem uma particularidade anatómica curiosa. Como podem ver, ao nível do corpo vertebral, existe uma saliência, e aqui nesta imagem lateral vocês conseguem ver muito bem esta tal saliência, que se chama apófise odontoideia, ou apófise em forma de dente. Esta apófise odontoideia é totalmente complementar do orifício que nós tínhamos identificado no Atlas
e, portanto, as duas vértebras encontram-se completamente encaixadas uma na outra e faz com que nós, quando rodamos a cabeça para a esquerda e para a direita, existe uma rotação do atlas em torno do áxis com um eixo ao meio que impede que exista, então, facilmente um deslocamento da cabeça com movimento lateral. Ou seja, no fundo, se a pessoa sofrer um traumatismo e houver uma fratura do áxis, está verdadeiramente numa situação de risco de vida, porque este sistema perde-se e há o risco de haver uma secção medular, ou seja, do atlas e do áxis deslizarem um sobre o outro e haver literalmente um corte da passagem de informação para a espinal medula. A terceira, quarta, quinta, sexta vértebra cervicais não têm qualquer particularidade e chegamos então à sétima vértebra cervical. Consideramos esta vértebra a transição para a região dorsal ou torácica. E o que é que existe aqui? Como em todas as transições, vamos começar a encontrar características mistas. Então, o que é que muda? Continuamos a ter as apófises transversas substituídas por orifícios que dão passagem às artérias vertebrais, coisa que daqui para baixo já não se vai ver, mas, como podem ver, a apófise espinhosa já não é bífida e é particularmente saliente. Se vocês deslizarem a vossa mão com os dedos desde a base do crânio ao longo do vosso pescoço, vocês vão ter alguma dificuldade em identificar superfícies ósseas, porque vão encontrar apófises espinhosas bífidas, mas de repente vão encontrar um ponto saliente. E este ponto saliente então é uma referência anatómica e corresponde à apófise espinhosa da sétima vértebra cervical. Portanto, até aqui vocês têm coluna cervical e a partir do momento que encontram esse ponto saliente no pescoço, daí para baixo sabem que já estão na região dorsal. E de facto, a partir daqui, nós vamos ter então todo um conjunto de vértebras, neste caso 12 vértebras, que são as vértebras dorsais ou vértebras torácicas. Todas elas, à semelhança daquilo que acontecia também nas cervicais, vão ter particularidades anatómicas que são comuns a este conjunto de vértebras. Nomeadamente o quê? As apófises espinhosas de grandes dimensões, projetadas inicialmente para trás e progressivamente cada vez mais projetadas para baixo, como podem ver na imagem que represento no canto inferior direito. E aqui, à medida que nós vamos caminhando, nós vamos identificando que o corpo vertebral começa a ficar cada vez mais desenvolvido. O que faz sentido, porque à medida que nós vamos descendo na coluna, o peso, o efeito cumulativo é cada vez maior. E nós, nesta altura, já começamos a suportar não apenas o peso da cabeça, mas também o peso de toda a região escapular e dos membros superiores. Também aqui ao nível das apófises transversas, nós começamos a ver as características superfícies articulares, que entre elas vão definir aqueles orifícios por onde saem os pares raquidianos e que servem também de ponto de fixação adicional para que nós consigamos ter alguma mobilidade da coluna a este nível e ao mesmo tempo não perder estabilidade. No caso das vértebras dorsais ou torácicas, não há nenhuma que eu acho que seja digna de alguma particularidade, de algum reparo, pelo que vocês vão sempre considerá-las no seu conjunto como sendo 12 vértebras com características semelhantes. Em termos práticos, era aquilo que vos dizia há pouco, ou seja, se me derem as 12 vértebras cervicais, aquilo que eu vou fazer eventualmente é ter alguma capacidade de as ordenar consoante o tamanho da apófise espinhosa, consoante a inclinação da apófise espinhosa e consoante o tamanho do corpo vertebral, em que, expectavelmente, cada uma vai ter um corpo vertebral sempre maior que aquela que está por cima dela, porque o peso depositado é cada vez maior também. Mas, mais uma vez, individualmente, seria muito difícil darem-me uma vértebra cervical, ou dorsal neste caso, e eu dizer-vos exatamente, imediatamente, esta é a determinada vértebra dorsal. Chegamos agora às vértebras lombares. As vértebras lombares, por suportarem um peso muito maior, e nós neste momento estamos a chegar àquilo que é o fundo da coluna, têm o corpo vertebral extremamente largo, extremamente espesso, extremamente desenvolvido. Em termos de processo degenerativo, à medida que nós vamos envelhecendo, é também aqui que nós vamos começar a ver maior degradação dos discos vertebrais, portanto, menor espessura do disco com o envelhecimento e chegar a um ponto em que frequentemente vamos começar a ter osso com osso e a certo ponto nós vamos começar a ter ossificação, ou seja, vamos começar a ter os corpos vertebrais a fazerem contacto um com o outro e às vezes por processo inflamatório existe mesmo ossificação e existe fusão das vértebras lombares. Nós este processo degenerativo em que as pontas das vértebras começam a tocar-se, chamamos a isto os bicos de papagaio, na gíria,
E, no fundo, isto chama-se osteofitose, ou seja, é o processo degenerativo que ocorre por desgaste à medida que os discos vertebrais vão deslocando ou desaparecendo com o envelhecimento. Aqui as apófises transversas e espinhosas não são tão definidas, tão salientes, são sim mais grossas, mais fortes, têm mais capacidade de resistir ao esforço e ao peso que suportam. E, em termos práticos, a orientação das facetas articulares, elas estão orientadas quase que lateralmente. E isto tem a ver com promover ao máximo uma fixação forte, ou seja, os cortes vertebrais assentam um sobre o outro e depois as facetas articulares fixam lado a lado. Ora, em termos práticos, isto praticamente tira a mobilidade toda da região lombar e nós, de facto, conseguimos mexer, conseguimos fletir muito melhor a coluna torácica do que conseguimos fletir a coluna lombar, em que praticamente não conseguimos desenvolver movimento nenhum, mas está diretamente relacionado com aumentar ao máximo a resistência à tração e aos movimentos. Novamente, como acontecia com as vértebras dorsais, a nível das vértebras lombares não há nenhuma digna de particular registro. As 5 são todas muito semelhantes. Individualmente, identificar qual é que é aquela teria muita dificuldade. Se me derem as 5, à partida, olhando para o corpo vertebral e assumindo que a pessoa não tem uma doença degenerativa e que tem uma particularmente estragada versus as outras, conseguiríamos ordenar e saber qual é que era a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. E nesta altura chegamos então às vértebras sagradas. As vértebras sagradas originalmente seriam muito semelhantes às vértebras lombares, só que durante o processo evolutivo, e estamos a falar do desenvolvimento embrionário, elas sofrem um processo de fusão e originam um único osso. Neste caso, estamos a falar do osso que se chama sacro. Ele tem uma forma que é convexa para trás, côncava para diante, portanto a região convexa para trás dá aquela região arredondada na região traseira, a região das nádegas, e na porção dianteira temos então uma zona côncava para diante, que faz parte então da cavidade pélvica, onde vamos encontrar os órgãos pélvicos, nomeadamente o aparelho urinário e o aparelho reprodutor. No caso concreto do sacro, se considerarmos então que no fundo estamos a falar de 5 vértebras que se fundiram, a estrutura óssea original seria a mesma que nós descrevemos previamente para toda a estrutura da coluna e todas as vértebras que falámos até agora. Neste caso, as vértebras, as apófises espinhosas, fundiram-se e neste caso, a nível mediano, nós vamos encontrar uma região saliente que é difícil de palpar, principalmente se houver mais tecido adiposo ou mais músculo, e em que vamos chamar isto a crista sagrada. E lateralmente vamos ter as apófises transversas, todas elas fundidas entre si, e vão dar origem a uma coisa que são as asas do sacro. Ora, as asas do sacro, que vocês conseguem ver lateralmente, não são mais do que as várias apófises transversas fundidas entre si e que dão origem então a esta superfície articular onde os ossos da bacia, os ossos ilíacos, se vão encaixar para finalmente fazer então a estrutura da bacia. Mesmo apesar de todas estas estruturas se encontrarem modificadas, vocês na imagem, quer na imagem superior, quer na imagem inferior, conseguem perceber que na mesma aqui continua a haver pares raquidianos a fazer a sua saída desde a espinal medula e, mais uma vez aqui, tem vários orifícios, buracos de conjugação, equivalentes àqueles que vocês viam nas outras vértebras, que neste caso se chamam buracos sagrados e que fazem então dão passagem aos várias terminações nervosas dos pares raquidianos. De recordar ainda também, e agora aqui voltamos atrás até à primeira aula de anatomia descritiva, que consideramos aqui que no caso do plano frontal, na medida em que a linha onde o osso frontal se encontrava com os parietais era uma referência anatómica, chamemos-lhe móvel, porque à medida que a pessoa ia envelhecendo e ia ganhando uma inclinação para diante, serve então o ângulo em que a quinta vértebra lombar encontra o sacro, serve então este ângulo para definir o ponto de passagem do plano frontal. E, portanto, é aqui que nós vamos definir a linha que separa tudo o que é anterior daquilo que é posterior no nosso corpo. O último segmento ósseo que nós vamos encontrar na coluna vertebral é o cóccix, que no fundo é uma estrutura óssea vestigial, corresponde ao vestígio da cauda, que nós neste momento já não há qualquer utilidade na espécie humana, em que resulta da fusão de 4 ou 5 vértebras, numa forma muito semelhante àquilo que aconteceu com o sacro,
mas que neste caso já não existe a individualização das apófises espinhosas ou das apófises transversas, nem tampouco existe passagem de terminações nervosas. Ainda na anatomia descritiva, e especificamente falando do esqueleto axial, eu opto por também dar aqui alguns slides sobre a caixa torácica. E aqui a caixa torácica, se calhar, foge um bocadinho ao âmbito daquilo que é a neuroanatomia da linguagem, porque no fundo já não estamos a falar de estruturas nervosas, mas voltamos à necessidade de ver o doente como um todo e de vocês perceberem que provavelmente vão encontrar doentes que têm, por exemplo, na patologia traumatológica, envolvimento de múltiplas regiões do corpo, em que eventualmente poderão ter dano neurológico, mas poderão ter danos de outra natureza e com a qual eu gostava que vocês também estivessem familiarizados. No caso da caixa torácica, aqui a dinâmica que se encontrará comprometida nem será tanto a dinâmica nervosa, mas estamos a falar, obviamente, de pessoas que têm, de alguma maneira, compromisso, por exemplo, da respiração. E uma pessoa que tem patologia congénita ou adquirida da caixa torácica poderá ter alguma limitação funcional naquilo que são os volumes respiratórios e, consequentemente, terá algum compromisso da fala, por exemplo, nesse aspecto, e vocês vão ter que negociar outro tipo de metodologias de reabilitação que não dependam tanto, por exemplo, da dinâmica respiratória. No caso da caixa torácica, vamos falar de três estruturas ósseas. Por um lado, o externo, na porção mediana e anterior. Além disso, as costelas, as estruturas ósseas que rodeiam todo o nosso pulmão e toda a região torácica. E, por fim, as vértebras, que a este nível falamos particularmente das vértebras da região torácica ou dorsal. Ora, no fundo, a caixa torácica, como estrutura óssea, é uma estrutura extremamente resistente e, ao mesmo tempo, flexível. E esta flexibilidade é ganha mediante a presença de cartilagem, à semelhança do que acontecia também na coluna vertebral, em que os discos nos ajudavam a conferir alguma mobilidade e alguma flexibilidade à coluna. Também este nível aqui, a flexibilidade vai ser conferida por intermédio da presença de algumas cartilagens, como nós vamos ver, e em que estas costelas que rodeiam toda a nossa caixa torácica, que rodeiam todo o andar torácico, vão, por um lado, servir de proteção de agressões externas, vão ajudar-nos a manter a pressão intratorácica constante e, como tal, servem quase como se fosse um aparelho expansor, como se fossem os pilares que impedem os pulmões de colapsarem, nomeadamente durante a expiração, e, ao mesmo tempo, conferem então a flexibilidade necessária para que nós consigamos ter movimentos respiratórios, inspiratórios e expiratórios. Qualquer pessoa que tenha um acidente em que tenha fratura de costelas, imediatamente o padrão respiratório vai se modificar, não apenas pela dor, mas também porque o facto de não haver este componente elástico das costelas à volta da caixa torácica vai comprometer tudo aquilo que é feito de forma passiva, nomeadamente, por exemplo, a expiração, em que a pessoa deita o ar fora e em que há uma situação fisiológica que não requer esforço, simplesmente forças elásticas a fazer com que a caixa torácica volte ao seu volume original após uma inspiração, e em que, se houver fratura, se houver compromisso das estruturas ósseas, imediatamente vocês vão ter um compromisso da função expiratória e, no caso também da produção de som, uma limitação à eliminação do ar de dentro do pulmão e à produção de som nas cordas vocais. Ora, em relação ao primeiro segmento ósseo, falamos do externo, que se encontra na porção mediana e anterior da caixa torácica e que se dispõe verticalmente no meio do peito. Ora, ele é anatomicamente descrito como semelhante à estrutura de uma espada, em que nós vamos identificar três segmentos. A porção superior, que corresponde à pega da espada, e à qual vamos chamar punho ou manúbrio. Depois, a porção mais o segmento médio, que se dispõe verticalmente, que é o corpo, e depois uma terminação, o vértice, que se chama apêndice xifoideu. Ora, em termos práticos, se olharem para a estrutura do osso e nos bordos laterais, quer da região do punho e manúbrio ou da região do corpo, vocês vão encontrar uns entalhos. É aí que nós vamos encontrar o encaixe das costelas, que se vão prolongar desde lá de trás da coluna vertebral, rodear toda a caixa torácica e depois convergir na porção anterior, no meio do nosso peito, e vão no externo. Ora, no fundo, as costelas não encaixam diretamente no externo. Elas encaixam por intermédio de cartilagem. É essa cartilagem que vai conferir alguma flexibilidade à caixa torácica, tal como vamos ver um pouco mais adiante. O ponto de união do punho ao manúbrio com o corpo
designa fúrcula external e corresponde a esta zona aqui que estou a identificar com. Nesta imagem vocês conseguem ver a representação então da caixa torácica totalmente formada, com as costelas a virem lá de trás da coluna vertebral e depois a convergirem para a porção mediana. Reparam que há ali uma pequena transição que corresponde exatamente às cartilagens costais, portanto, à cartilagem que dá a tal flexibilidade à caixa torácica, e depois vamos então chegar ao segmento do externo com os seus 3 componentes identificados. Portanto, a verde, o punho ao manúbrio, depois tem o ângulo external, logo a seguir a porção azul, que é o corpo do externo, e depois a terminação, o apêndice gifoideu, representado a roxo. Como podem ver, é uma região muito pequena e que praticamente já não tem encaixe de cartilagem. Nesta imagem conseguem ver com algum movimento também aquilo que é a estrutura do externo, representada a vermelho, e conseguem ver então que ele descreve uma concavidade para diante, para trás, aliás, para a região interna da caixa torácica, e é saliente para fora. Tal e qual como encontrávamos em todos os ossos que estudámos até agora, nomeadamente os ossos do crânio, os ossos da face, nós vamos ter a possibilidade de ter a orientação do osso que, recordando a posição anatómica descritiva, era aquele conjunto de regras que nos dizia imediatamente, se nós respeitássemos aquelas regras, qual é que era a posição do osso, e fazia com que qualquer pessoa que estivesse a ler as instruções conseguisse colocar a peça na posição correta, respeitando a posição anatómica descritiva. E neste caso, basta fazer isto. A porção mais volumosa do osso, que é o punho ao manúbrio, agora vocês já sabem isto, é a porção superior. E vamos então depois ter um osso que tem uma ligeira inclinação para baixo e para diante, com a parte mais saliente, a parte convexa, para diante, e a parte côncava para trás. E com isto vocês automaticamente tinham o externo corretamente posicionado. Ainda falando do externo, e agora aqui representado já com o encaixe das cartilagens costais, vocês conseguem ver que ainda na região do punho ao manúbrio, vocês têm um encaixe da primeira costela, feito por intermédio de uma cartilagem. Na transição do punho para o corpo, portanto, na zona onde encontra um ângulo external, é em cheio no ângulo external que a segunda costela vai encaixar, e depois daí para baixo nós vamos ter todas as outras costelas, ou praticamente todas as outras costelas, a convergirem em direção ao externo. Vocês veem que isso é particularmente válido, mais ou menos até chegarem, mais ou menos até a oitava vértebra, a oitava costela, peço desculpa, em que todas elas têm uma cartilagem por intermédio da qual se vão fixar no externo, e depois daí para baixo, nomeadamente na oitava, nona e décima costelas, a cartilagem já não se vai fixar diretamente no externo, vai antes ficar pendurada na cartilagem que está imediatamente por cima, e depois vê inclusivamente que as duas últimas costelas, a 11ª e a 12ª, acabam por nem tocar no externo e terminam de forma livre. Quando falarmos das costelas, depois poderão ver isso mais em detalhe. Na região do apêndice gifoideu não há qualquer encaixe de costela, nem tampouco de cartilagem. Vamos encontrar aqui algumas variantes anatómicas. Uma das variantes anatómicas, que é uma deformidade, portanto é uma patologia, e que à partida não terá nenhum compromisso a não ser a questão estética, é o peto escavato ou peito escavado. O que é que acontece aqui? O externo, ao contrário daquilo que deveria ser convexo para diante, ou seja, saliente para a frente, ele é escavado, é côncavo. E como tal, ao ter a concavidade invertida, aquilo que vocês vão ter são pessoas com uma zona deprimida no meio do peito. O peito escavado, a covinha no peito, que muitas crianças têm e que na idade adulta depois mantêm. À partida, isto é uma questão puramente estética. Obviamente que vai ter algumas implicações, nomeadamente a inserção dos músculos peitorais é mais afastada, mas isto em termos práticos, a pessoa faz uma vida perfeitamente normal e a correção cirúrgica existe, nomeadamente existe a possibilidade de serrar e de corrigir aqui a concavidade do externo. Às vezes acaba por ser um bocadinho contraproducente, porque corrigimos a saliência, mas depois ao mesmo tempo deixamos a pessoa com uma cicatriz, portanto é uma questão de ganho relativo, mas não tem qualquer compromisso funcional. Já a situação que vos apresento na imagem da direita já é uma situação extrema, essa sim muito rara, estamos a falar de muito poucos casos por milhão de habitantes, mas aqui sim vocês têm um risco de compromisso respiratório. E esta situação já tem indicação cirúrgica porque o peito é de tal maneira deprimido, escavado, que
a pessoa não consegue ter volumes respiratórios adequados, mesmo com muita fisioterapia, mesmo com muita ginástica respiratória, mesmo com muita natação, muitos exercícios para conseguir expandir a caixa torácica, nomeadamente o remo, por exemplo, vocês não vão conseguir ter recuperação desta situação. Esta deformidade, por exemplo, pós-traumática também pode surgir, até existem situações de necrose acética, ou seja, em que pós um traumatismo o externo simplesmente inflama e deforma, e em que vocês poderão ter situações de compromisso respiratório, e nomeadamente de volumes respiratórios, e que poderão ter indicação para fazer cirurgia. A situação oposta é o pectus carinatum. O pectus carinatum, ou peito em forma de carina, remete-nos para chamado também o peito de pombo, ou peito em quilha de barco, em que o que acontece é exatamente o oposto, ou seja, a convexidade do externo para diante é muito pronunciada, portanto o peito fica literalmente saliente, como se fosse a quilha de um barco, ou então no caso da direita é o apêndice xifoideu que ganha o volume e projeta-se para diante. Esta situação habitualmente carece de correção porque isto é extremamente desconfortável para a pessoa. É uma zona de atrito que fica sempre ali, acaba por furar a roupa, acaba por ferir facilmente. Não tem tanto a ver com o componente funcional, mas aqui o componente estético e o desconforto desencadeado são situações que habitualmente implicam que tenha que haver uma intervenção, se bem que o pectus scavato é sem dúvida uma situação muito mais comum do que o pectus carinatum. Continuando a falar das estruturas ósseas que fazem parte da caixa torácica. Falamos agora das costelas. Portanto, nós temos 24 costelas, 12 pares de costelas, e elas têm um formato em que começam na região vertebral, portanto nas vértebras dorsais ou torácicas, e depois vão rodear a caixa torácica até chegar cá à frente ao externo. Portanto, elas no fundo, ao nível das vértebras torácicas, têm alguns pontos de apoio, como podem ver depois na imagem mais adiante, e depois vão rodear a caixa torácica e no fim terminar numa cartilagem que se vai encaixar no externo, de modo geral. Aqui, representada a vermelho, vocês conseguem ver a disposição habitual das costelas. Portanto, uma vez iniciado o seu trajeto lá em cima, junto às apófises transversas, junto às vértebras e às apófises transversas, elas vão rodear a caixa torácica, caminhar progressivamente para baixo, para fora, e depois infletir a meio do trajeto e acabar por depois convergir para dentro e para diante, e vão acabar então depois numa cartilagem que mais tarde se vai inserir na região do externo. Ora, a semelhança do que acontecia ao nível das vértebras, também nas costelas, se me derem as costelas para a mão individualmente, ou seja, fora do conjunto, e não encaixadas nas várias posições, eu terei muita dificuldade em distinguir as costelas umas das outras. E de facto elas são classificadas e encontram-se agrupadas nem tanto pelas suas características individuais, ou seja, elas no fundo têm todas o mesmo formato, têm todas um ponto de encaixe na vértebra dorsal, todas elas depois têm ali um segundo ponto de encaixe em que encaixam na apófise transversa e depois rodeiam a caixa torácica até chegarem à cartilagem, mas aquilo que as distingue verdadeiramente é a maneira como elas fazem depois o seu encaixe ao nível do externo. E de facto, a primeira e até à sétima, todas elas têm uma cartilagem que depois lhes permite encaixar na região do externo, e chamam-se essas as verdadeiras costelas, ou vértebro-externais, porque têm um ponto de encaixe na vértebra e um ponto de encaixe no externo. Depois vamos encontrar a oitava, a nona e a décima costelas, que se designam por vértebro-condrais. Porquê? Porque se encaixam ao nível das vértebras na porção posterior, mas depois quando chegam cá à frente elas não se vão encaixar no externo. Elas vão sim pendurar-se na cartilagem que está imediatamente por cima, e neste caso a última cartilagem que ainda encaixa diretamente no externo é a cartilagem da sétima costela. Ora, a partir daqui a oitava, a nona e a décima encontram-se penduradas na cartilagem da sétima costela. E por fim, vamos encontrar a 11ª e a 12ª, que são chamadas costelas flutuantes ou costelas vertebrais, uma vez que elas se encontram ligadas às vértebras lá atrás, mas depois quando chegam cá à frente elas literalmente ficam salientes. Ora, vocês se palparem a vossa caixa torácica, até chegarem aqui à região quase do abdômen, vocês veem que à medida que vão caminhando para baixo, a caixa torácica é cada vez mais flexível e vocês conseguem literalmente apalpar as costelas e empurrá-las para dentro. Isto porquê? Porque cada vez nós temos menos rigidez, ou seja, temos sim cartilagem costal pendurada em outra cartilagem e isto torna a estrutura particularmente mais flexível. Daí que nos movimentos respiratórios, a maneira como o ar chega aos campos pulmonares superiores ou aos campos pulmonares inferiores
não é de todo igual porque está relacionada com as forças rígidas ou elásticas que se vão produzir. Ora, então, recapitulando, a primeira vértebra, a costela, vai encaixar numa vértebra e depois encaixar no externo ao nível do punho ao manubro. A segunda, também ela uma verdadeira costela, vai encaixar ao nível da vértebra e depois, progressivamente, através de uma cartilagem costal, ao nível do ângulo external. E depois, da terceira até a sétima, todas elas vão encaixar por intermédio de cartilagem ao nível do corpo do externo. Chegada a oitava, nona e décima, vamos então ter terminação em cartilagem pendurada na cartilagem da sétima costela. E por fim, a 11ª e a 12ª não estão a terminar em nenhuma região do externo, estão sim simplesmente soltas e são essas que mais facilmente vão fraturar em caso de traumatismo. E às vezes, quando existe uma costela que perfura um órgão interno, muitas vezes vão ser estas duas últimas, é que vão perfurar os órgãos internos e dar origem a situações cirúrgicas mais complicadas. Já falámos várias vezes das cartilagens, mas vamos então agora vê-las mesmo em detalhe, aqui representadas neste esqueleto. Basicamente o que é que nós temos? Temos uma estrutura fibrosa, com alguma flexibilidade, mais do que o osso, que serve então de ponto de união entre a terminação da costela e o externo. E vamos ter então 7 cartilagens costais que fazem a ligação da costela até ao bordo do externo. Temos depois a oitava, nona e 10ª cartilagens costais penduradas na sétima costela e depois temos uma pequeníssima quantidade de cartilagem só a servir de quase remate do osso na pontinha da 10ª e da 12ª, da 11ª e da 12ª costela, mas que já não vai tocar em nenhuma cartilagem external cá à frente. Ora, a segunda parte da aula vai agora incidir propriamente sobre as estruturas nervosas que vão emergir a partir do sistema nervoso central, neste caso da espinal medula, e vão sair então daquela proteção do canal medular por intermédio daqueles pequenos orifícios que vocês viam entre o corpo da vértebra e as apófises transversas, que são os tais buracos de conjugação ou orifício de conjugação, e estamos a falar então de terminações de nervos. Vocês agora sabem que, no fundo, isto é apenas o axónio de um neurónio, é a continuação de uma única célula, e que se chamam, neste caso, os nervos raquidianos. Ora, os nervos raquidianos, vocês vão ver então que são provenientes da espinal medula e depois eles vão emergir da coluna e vão então dirigir-se depois aos órgãos-alvo e às terminações nervosas das várias estruturas que são por elas inervadas. Junto à raiz de cada um destes nervos, vocês vão encontrar uma pequena zona dilatada que se chama a isto o gânglio. Ou seja, é nesta zona que o corpo neuronal, é aqui que naquelas vias que incluem vários neurónios, 2 ou 3, é aqui que se encontra o núcleo depois do neurónio periférico que vai acabar a sua terminação nervosa num órgão dos sentidos, como por exemplo uma terminação de pele, como por exemplo na região do intestino, como por exemplo na região do pulmão, por aí fora, de todas as estruturas que são inervadas por estes pares raquidianos. Em termos práticos, quando falamos de pares raquidianos, estamos a falar de 31 pares, em que todos eles vão sair por intermédio dos orifícios ou buracos de conjugação que se encontram localizados entre o corpo e as apófises de uma das vértebras. A exceção aqui é o primeiro par craniano, par esse que vai sair entre o osso occipital e a primeira vértebra cervical, o atlas, e também de todos aqueles que saem ao nível da região sagrada, que saem por intermédio de estruturas que não deixam de ser o correspondente aos buracos de conjugação, mas que neste caso se chamam buracos sagrados. Cada um destes pares raquidianos poderão ter várias funções e, à semelhança daquilo que existia nos pares cranianos, eles poderão ter uma componente motora, poderão ter uma componente sensorial, ou seja, eles no fundo podem dar ordens ou receber informação. É particularmente mais fácil de perceber onde é que estes pares raquidianos andam se nós imaginarmos apenas a sua componente sensitiva. E vocês, logo aqui nesta imagem, veem que as terminações nervosas estão identificadas com a letra da região correspondente da coluna.
Ou seja, nós aqui temos os pares cervicais, temos os pares dorsais ou torácicos, temos os pares lombares e temos os pares sagrados, tal e qual como a zona correspondente da coluna. Pequeno à parte, como podem ver aqui na região cervical, vocês sabem que tem 7 vértebras cervicais, mas como podem ver, temos 8 raízes cervicais. Porquê é que são 8? Porque vai sair uma no espaço entre o occipital e a primeira vértebra cervical e vai sair uma última imediatamente abaixo da sétima vértebra cervical e a primeira vértebra dorsal. Portanto, ao todo, se considerarem que ele começa acima da coluna cervical e acaba imediatamente no limite inferior da coluna cervical, vocês têm 7 vértebras, no fundo têm 8 espaços, se incluírem o espaço entre a primeira e o occipital, e se incluírem também o espaço entre a sétima cervical e a primeira vértebra dorsal. Portanto, aqui em termos práticos, 8 raízes cervicais e depois a partir daí tudo normal. 12 torácicas, 5 lombares, 5 sagradas e ainda uma terminação com oxígeno. Mais uma vez, recordo aqui que então os pares raquidianos encontram-se identificados por região e não vamos estudar aqui nomes individuais à semelhança do que acontecia, por exemplo, nos pares cranianos, que aí sim cada um deles tinha um nome próprio. Novamente aqui mostro-vos uma imagem em que, do ponto de vista sensitivo, e é mais fácil explicar isto se pensarmos apenas na componente sensitiva, nós conseguimos identificar aquilo que é o território de inervação e a terminação nervosa de cada um dos pares raquidianos. E vocês veem esta imagem em praticamente qualquer gabinete de consulta de neurologia que vocês vão ver esta imagem ou algumas que eu vos vou mostrar um pouco mais adiante, em que veem o território nervoso de cada um dos pares. Ou seja, o que é que nós vamos ver aqui? Cada uma das raízes, e isto aqui sim é das poucas áreas da anatomia e da neuroanatomia que é absolutamente exata, tem um território cutâneo correspondente. Portanto, vocês, por exemplo, se quiserem pegar na região sensitiva da pele, ali ao nível dos ombros, vocês vão ter terminações do terceiro e do quarto par cervical. Se porventura a pessoa tiver um acidente, e acontece muito, por exemplo, nos acidentes de moto, em que existe secção medular, existe compromisso na medula, em que a partir de um determinado nível para baixo a pessoa perde completamente a sensibilidade e o controle motor, imaginem que a pessoa teve um traumatismo em que fez uma secção medular ao nível da oitava vértebra torácica ou dorsal. Aquilo que é expectável quando vamos examinar a pessoa e quando vamos tentar testar a sensibilidade da pele é que, como podem ver ali na imagem, por exemplo, até T9 a pessoa consegue sentir tudo e dali para baixo não tem qualquer sensibilidade. E isto, infelizmente, e de forma completamente trágica, é a realidade, por exemplo, da nossa da anatomia traumática, em que as pessoas, depois de um acidente, nós conseguimos, apenas com o nível de sensibilidade, imediatamente saber qual é que foi a zona onde a medula sofreu um traumatismo. Ora, o território da pele, que é inervado por um determinado par raquidiano, vai se chamar dermátomo. Portanto, cada uma destas zonas, cada uma destas linhas que vocês veem ali representadas, é um dermátomo. Portanto, há o território do primeiro dermátomo, do segundo dermátomo, do terceiro dermátomo cervical e depois a mesma coisa ao nível dorsal, ao nível lombar e ao nível também sagrado. Esta outra imagem provavelmente é a mais conhecida de todas, é aquela que nós mais frequentemente conseguimos identificar em qualquer gabinete de neurologia e novamente aqui encontram-se muito bem representadas as terminações nervosas de todos os pares raquidianos. Reparem que a sensibilidade da porção anterior da cabeça, nomeadamente da face, não tem qualquer contributo por parte dos pares raquidianos. Essa sim é da total responsabilidade dos pares cranianos, nomeadamente do trigêmeo, que tem todo aquele território que se encontra ali por colorir e que vocês se bem lembram, existem 3 zonas, a zona frontal, a região maxilar superior e maxilar inferior, em que são zonas de sensibilidade cutânea da responsabilidade de um par craniano. Tudo o resto, toda a sensibilidade cutânea que nós temos no corpo, a partir daí, é da inteira responsabilidade dos pares raquidianos. E novamente vocês aqui conseguem identificar muito bem o território e isto é uma coisa que é consistente e consistente de pessoa para pessoa e sempre que vocês virem uma pessoa com traumatismo da coluna que tenha havido compromisso na medula, vocês identificam a lesão e na zona correspondente no dermátomo, dali para baixo a pessoa não tem sensibilidade.
A título de curiosidade, mostro-vos esta imagem daquilo que são lesões de zona. Talvez já tenham ouvido, a zona caracteriza-se então por uma doença em que a pessoa desenvolve de forma súbita uma marca avermelhada, que vocês veem agora que tem o típico padrão de distribuição de um dermátomo, e aqui estamos a falar mais ou menos do oitavo dermátomo da região torácica, em que vai aparecer uma região muito inflamada, muito vermelha, com umas vesículas que podem largar líquido e, acima de tudo, muito dolorosa ao toque. Estas pessoas choram com dor, muitas vezes não toleram sequer a roupa em cima da pele. Ora, esta zona, classicamente, esta zona, em termos de patologia, era classicamente associada a todo o tipo de parvoíces, nomeadamente de bruxaria, cobrando, em que as pessoas, por algum motivo, desenvolviam isso. À luz da ciência atualmente, sabemos que não é nada disso. Nós, no fundo, o que estamos a falar aqui é de uma infecção viral, em que existe uma inflamação de todo o trajeto daquele dermátomo, daquele par raquidiano, e em que toda a zona cutânea inervada por aquele dermátomo vai desenvolver estas lesões virais. A título de curiosidade, ficam a saber que esta lesão é provocada por um vírus que se chama zoster, também conhecido como vírus varicela zoster, e que é o mesmo que provoca a varicela nas crianças ou nos adultos que não são imunes e que nunca apanharam durante a infância. Ora, de facto, o mesmo vírus da família dos herpes, que é o varicela zoster, que provoca as lesões típicas de varicela, depois da infecção inicial vai ficar latente e vai viver dentro do nosso corpo, alojado nas células das terminações nervosas dos pares raquidianos. Em alguma circunstância em que a imunidade da pessoa esteja comprometida, porque andou a tomar uma medicação que lhe baixou o sistema imunitário, porque teve uma infecção de outra natureza qualquer, pode haver em qualquer momento uma reativação do vírus e, nesse caso, essa pessoa poderá vir a desenvolver lesões de zona. O tratamento fundamentalmente é o mesmo: analgésico e terapêutico antiviral nos casos mais graves para combater a infecção do vírus. Voltando à distribuição dos pares raquidianos, eles não têm caracterização individual, portanto eu não vou falar de nenhuma particularidade nervosa de qualquer um dos pares raquidianos, vou sim falar de características gerais e da maneira como eles se encontram agrupados. Portanto, eles não se caracterizam individualmente, mas sim como grupos, e vão ter nome de plexos. Ora, o primeiro plexo de que vou falar é o plexo cervical. E o plexo cervical é o nome que se dá ao conjunto formado pelos primeiros 4 pares raquidianos. Neste caso, C1, portanto, o primeiro cervical até ao quarto cervical. E estes pares vão, no seu conjunto, definir um plexo, um conjunto de pares raquidianos, que, neste caso concreto, é responsável pela sensibilidade cutânea de toda a região posterior da cabeça, portanto, já para além do território do trigêmeo, dos pares cranianos, e também por toda a inervação sensitiva da região do pescoço. Dentro deste nervo vamos encontrar, curiosamente, um nervo que nada tem a ver com a sensibilidade da região da pele, da região posterior da cabeça e do pescoço, mas vamos encontrar um nervo que se chama nervo frénico ou diafragmático e que vai descer até à região torácica, nomeadamente até à base dos pulmões, e vai inervar o diafragma. Ora, o diafragma é o principal músculo respiratório, neste caso um músculo inspiratório. E é a sua contração, a sua elevação e o seu relaxamento que vão provocar a alteração dos volumes pulmonares e garantir a inspiração e a expiração. Se em algum momento a pessoa tiver um traumatismo cervical que seja acima da quarta vértebra, ou seja, acima do quarto par craniano, nós vamos ter compromisso do par do plexo cervical e, em específico, do nervo frénico. E isso poderá ser causa de morte imediata da pessoa, porque se a pessoa tiver paralisia diafragmática, a pessoa simplesmente deixa de conseguir respirar. E ou bem que naquele momento é imediatamente submetida a processo de ventilação e ligada a um ventilador, ou se nós estamos a falar de uma pessoa que admota e fez traumatismo cervical alto, portanto acima do quarto par cervical, nós estamos a falar de uma pessoa que infelizmente poderá vir a morrer de imediato, ainda antes que chegue a ajuda. Caminhando para baixo, e que estamos agora ao nível da quinta raiz, do quinto par craniano, da quinta raiz, até à primeira torácica, nós chegamos ao plexo braquial.
E o plexo braquial tem este nome porque são estas raízes que vão garantir a sensibilidade e o controle de todos os movimentos ao nível dos membros superiores. Dentro do plexo braquial, um dos nervos mais importantes que vamos encontrar é o nervo mediano. Ora, o nervo mediano tem origem na região cervical, vai percorrer todo o trajeto do membro superior e vai passar na goteira do carpo, portanto, no espaço entre os vários ossos que nós temos aqui na região do punho, até à porção anterior da palma da mão. E é este nervo aqui que frequentemente, já ouviram falar do sino do canal cárpico, é este nervo que tipicamente é comprometido nas pessoas que têm aquela posição em garra típica de quem passa muito tempo ao computador agarrado ao rato e em que muitas vezes acabam por começar a desenvolver uma artrose do punho e depois têm que ser intervencionados, tem que se fazer uma descompressão do nervo mediano, que nem sempre os resultados são completamente satisfatórios e muitas vezes estas pessoas têm compromisso sensitivo e até mesmo motor. Avançamos mais um pouco. Na região dorsal nós não vamos encontrar propriamente um agrupamento em plexos e, portanto, na toda a região dorsal aquilo que vocês vão ter é terminações que fazem aquele trajeto típico dos dermátomos, como viram naquela imagem do doente com zona, e em que cada uma dessas raízes vai ter um componente sensitivo daquela região, mas nada mais do que isso e não se encontram propriamente organizados em plexos, agrupados, portanto. Só quando chegamos à região lombar é que aí sim voltamos a ter um agrupamento dos pares raquidianos e este agrupamento então em termos de plexo propriamente dito. O plexo lombo-sagrado assim é designado, embora em alguma literatura venha separado. Primeiro o plexo lombar e posteriormente o plexo sagrado. Ora, o plexo lombar é constituído por quem? É constituído pelas raízes desde L1, portanto desde a primeira vértebra lombar, até à raiz que sai ao nível de L4, na quarta vértebra lombar. E este plexo designa-se por plexo lombar. A partir depois abaixo de L4 e até à quarta vértebra sagrada. Portanto, imaginemos que o sacro seria segmentável. A quarta raiz que emerge dos buracos sagrados, nós teremos então o plexo sagrado. Uma vez que no conjunto todos estes nervos vão contribuir para a inervação do membro inferior, mais frequentemente na literatura moderna eles vêm todos agrupados e considera-se que tudo isto é um único plexo, designa plexo lombo-sagrado. Dentro do plexo lombo-sagrado, um dos nervos mais importantes que nós vamos encontrar é o nervo ciático. O nervo ciático está tipicamente associado a uma situação degenerativa que cursa com muita dor e com impotência funcional, chamada dor ciática, que vocês percebem agora que é desencadeado por um processo degenerativo em que as raízes nervosas se encontram comprimidas por artrose e em que os buracos de conjugação começam a ter compromisso porque estão pressionados e por algum motivo então o nervo ciático acaba por não conseguir executar a sua função e a pessoa tem dor por compromisso sensorial e ao mesmo tempo perda de função por compromisso motor. Isto pode ser desencadeado, por exemplo, por uma hérnia, em que um disco vertebral comprime a emergência do nervo ciático, mas mais uma vez aqui voltamos à questão se terá indicação cirúrgica ou não. E a verdade é que se não houver compressão medular, dificilmente será tratado cirurgicamente. Aí sim o que vai ser a pessoa é analgesia, anti-inflamatórios e fisioterapia até que a situação melhore. O último plexo é o plexo coxígeo, que vai começar na quarta vértebra, ao nível da quarta vértebra sagrada e da saída da quarta raiz sagrada, inclui ainda a quinta e inclui ainda o nervo vestigial, que é o nervo coxígeo. Esta zona, embora seja uma zona inervada por um plexo muito pequeno, o plexo coxígeo é uma zona muito limitada, é fundamental em termos de região sensitiva ao nível do períneo e também para controle de esfínteres. E, portanto, se a pessoa tiver compromisso do plexo coxígeo, poderá resultar em incontinência. Ora, estando agora esclarecidas as estruturas anatómicas que fazem parte do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, entramos agora numa fase mais complexa, que é compreender o que é uma via nervosa. Ora, grande parte da nossa atividade dia-a-dia, nossa atividade neurológica basal, ao contrário daquilo que nós podemos imaginar, que são sempre coisas complexas de raciocínio e de tomada de decisões, no fundo são mecanismos de automatismo através dos quais
Nós reagimos a toda a informação que é apresentada ao nosso sistema nervoso periférico, conduzida ao nosso sistema nervoso central e que vai gerar uma resposta. Como eu disse, grande parte destas respostas são desencadeadas por mecanismos de automatismo e a isso vai-se chamar reflexo. Ora, recordando aquilo que foi dado na última aula, quando falámos do sistema nervoso autónomo, toda a atividade do sistema nervoso autónomo, e por definição é isso que o caracteriza como autónomo, que é o facto de não depender do controle voluntário da pessoa, resulta de uma complexa rede de reflexos, de respostas automáticas a determinados estímulos. Ora, recordando então aquilo que tínhamos falado do sistema nervoso autónomo, ele tem um conjunto de funções. Funções essas relacionadas com atividades básicas, mas sem as quais nós não conseguiríamos estar vivos. Nomeadamente, controlar a atividade cardíaca, a pressão arterial, a secreção dos vários órgãos e das várias glândulas e até mesmo a maneira como o nosso sistema nervoso periférico, como os nossos órgãos dos sentidos, interagem com os estímulos externos. Por exemplo, regular a dimensão e a dilatação da íris e a maneira como nós conseguimos reagir a zonas com mais e menos luz e continuar a conseguir ver. Tendo isto presente, percebemos agora que todos estes mecanismos são controlados por reflexos e que grande parte deles nem tão pouco carecem de controle do sistema nervoso central, em especial do encéfalo. E muitas vezes acabam-se limitados a uma zona do sistema nervoso central que tem capacidade de automatismo e de processamento de dados, que é a espinal medula, e é aí que encontra-se então a captura de informação e a produção de uma resposta. Ainda recordando aquilo que tinha sido dito na última aula relativamente ao sistema nervoso autónomo, recordam-se que eu disse que havia duas dimensões, a dimensão simpática e a dimensão parasimpática. A dimensão parasimpática, com tudo o que são situações de menor urgência, nomeadamente controle do processo digestivo, a reposição de energias durante o descanso e depois tudo aquilo que está relacionado com respostas automáticas de maior intensidade, como, por exemplo, a resposta a uma agressão, a situação em que a pessoa se assusta com alguma coisa, em que a pessoa tem que fugir de uma ameaça, e essas sim na dependência do sistema nervoso simpático. No entanto, quer de um lado, quer do outro, estamos sempre a falar de reflexos. E é um bocadinho sobre isso que eu gostaria de falar no final desta aula. Recorda ainda uma outra coisa que tínhamos falado, que é o escasso número de neurónios que se encontram envolvidos neste processo. Portanto, ao contrário daquela pré-concepção que vocês tinham, em que os neurónios eram células minúsculas, microscópicas e que existiam em grande número, vocês percebem agora que a via nervosa pouco mais é do que um núcleo e depois um axónio projetado à distância de 1 metro e, como tal, entre o vosso sistema nervoso central e a terminação do sistema nervoso periférico, vocês têm habitualmente 2 ou 3 células no máximo nas situações mais complexas, porque de facto os axónios são extremamente longos. E tenho aqui o exemplo do neurónio pré-ganglionar e do neurónio pós-ganglionar, que até tinham algumas particularidades em termos de neurotransmissores utilizados. Não tanto também com a intenção de voltar a dar a aula da semana passada, mas apenas para recordar, e com uma imagem que me parece um bocadinho mais acessível, vocês lembram-se então que dentro do sistema nervoso autónomo, aqui representado em baixo, portanto a barra amarela, tem então a dimensão parasimpática, em que quer do primeiro para o segundo neurónio, quer do segundo para o órgão efetor, o neurotransmissor é sempre a acetilcolina, enquanto no sistema nervoso autónomo, na dimensão simpática, começam por ter, de um modo geral, a acetilcolina como neurotransmissor, mas depois a seguir ao segundo neurónio tem a noradrenalina para dar respostas de maior intensidade. Tudo iria depender depois do tipo de receptor que está a ser estimulado, dos receptores adrenérgicos e dos receptores colinérgicos, mas depois, aqui sim, já sabem que é uma grande complexidade e é um grau de detalhe que eu acho que não é necessário vocês chegarem. Mas voltemos agora para a questão do reflexo. O que é um reflexo? Um reflexo, basicamente, é a unidade funcional básica do sistema nervoso.
em que nós vamos ter que ter uma terminação sensorial, e imaginem, por exemplo, um receptor de dor na pele, em que vocês estimulam essa terminação nervosa na pele, por exemplo, a pessoa que se pica, em que esta informação é conduzida até à espinal medula por intermédio de uma terminação do sistema nervoso periférico, chega então à medula, ao sistema nervoso central, vai haver uma resposta automática que depois é libertada, é emitida novamente por intermédio do vosso sistema nervoso periférico até chegar a um órgão efetor. Ora, este processo de entrada e saída de informação é o que se chama um arco reflexo. E como eu disse, o arco reflexo é a unidade básica funcional do sistema nervoso. Sem um arco reflexo, nós não conseguiríamos estar vivos. Portanto, se a pessoa de manhã acorda e assim que se levanta, a tensão arterial naturalmente vai baixar, imediatamente tem que haver um reflexo que faz com que o débito cardíaco aumente e a pessoa tenha novamente uma recuperação do perfil tensional. Caso contrário, todos vocês, quando se levantavam de manhã, imediatamente a seguir desmaiavam. O mesmo acontece com qualquer tipo de adaptação. Se fazem um exercício físico, aumentam o consumo de oxigênio. Algo vai detectar que os níveis de oxigênio baixaram e a vossa frequência respiratória vai aumentar. Se isto não acontecesse, ao mínimo esforço, todos vocês desmaiariam ou então, pior que isso, morriam. Portanto, isto é a unidade básica funcional do nosso sistema nervoso e sem o qual nenhuma outra atividade mais complexa seria possível. Ora, o arco reflexo é classicamente descrito como tendo 5 componentes básicos e começa, obviamente, por um estímulo. Esse estímulo é então detectado por um receptor sensorial, nomeadamente, por exemplo, aqui uma terminação sensitiva ao nível da pele, e via sistema nervoso periférico essa informação é conduzida em direção à espinal medula. Habitualmente, as vias aferentes, ou seja, a informação que nos chega, é transportada por intermédio da região dorsal posterior da medula. Chegamos agora ao sistema nervoso central, nomeadamente à espinal medula, e vamos encontrar aqui a terminação do neurónio aferente ao sensorial e vai haver uma produção de uma resposta. Habitualmente aqui vamos encontrar um neurónio de associação, ou seja, um terceiro neurónio que aqui vai servir de ponte entre o neurónio sensorial e o neurónio motor. E passamos agora à fase da resposta. Caminhamos agora para a porção anterior da medula, para os cordões anteriores da medula, os ventrais, e vamos ter uma resposta que posteriormente vai ser conduzida através das raízes do sistema nervoso periférico, novamente, até um órgão efetor. E falamos, por exemplo, do músculo que vai contrair como resposta à dor. E vamos ter uma resposta, sendo que esta vai ser executada pelo quinto componente, que é o órgão efetor, e que neste caso, por exemplo, é um músculo que vai contrair. No seu conjunto, então, vamos designar toda esta informação como arco reflexo e, no fundo, o que estamos a falar é da propagação de um potencial de ação em que, mediante a formação de determinadas redes de neurónios, esta informação vai ser transmitida de forma elétrica e química, desde os órgãos sensoriais até à espinal medula, transferida da componente sensitiva para a componente motora por intermédio do neurónio de associação e finalmente conduzida a uma resposta, novamente mediante processos químicos e elétricos, até um órgão efetor. No seu conjunto, como eu disse, temos então um arco reflexo. A resposta produzida mediante a conjugação então dos órgãos sensoriais com os órgãos efetores vai ser então o reflexo. O reflexo é uma resposta automática que não depende de pensamento consciente. Quer isto dizer que nós não comandamos a ordem básica que ocorre num reflexo. Não quer isto dizer que não tenhamos consciência. Exemplo, quando nós picamos uma coisa, picamos um pé em qualquer coisa que estava no chão, nós vamos ter um reflexo de fuga, em que tendencialmente vamos levantar o pé e tentar fugir da fonte dolorosa. Não quer isto dizer que a pessoa não teve consciência da dor, mas quer dizer que a resposta foi produzida de forma automática, independentemente naquele momento a pessoa saber que está a sentir uma dor, mas não teve que estar a desenvolver um pensamento, a pensar agora magoei-me, vou ter que contrair a perna e, portanto, não é uma coisa de controle totalmente voluntário. São bons exemplos, então, de arcos reflexos. Fugir
de um estímulo doloroso, a pessoa que se queima, a pessoa que se pica, a pessoa que se corta, mas também coisas mais básicas, como por exemplo, vocês quando andam de autocarro ou de barco, em que o balanço da viatura em que se estão a deslocar vai desencadear estímulos e vocês vão ter resposta dos músculos posturais que vos permitem continuar em pé sem que tenham que estar conscientemente a pensar agora vou fazer força nesta perna, agora vou fazer força na outra perna e assim sucessivamente. A regulação da pressão arterial, a regulação da respiração, a produção de urina por aí fora, em que tudo isto são mecanismos totalmente automáticos e que neste caso nem tão pouco há consciência de que estejam a acontecer. Outra coisa que também será necessário compreender é que todos nós temos reflexos, mas existe alguma capacidade de modulação por parte do nosso organismo. Quer seja por intermédio de outros neurotransmissores, nomeadamente a questão das endorfinas que nos ajudam a tolerar determinado esforço físico, nomeadamente quando estamos no ginásio, quer por intermédio até mesmo de treino adquirido, em que, por exemplo, os faquires que se conseguem deitar numa cama de pregos, obviamente que existe aqui um mecanismo de distribuição de peso, ainda assim existe todo um conjunto de estímulo doloroso, que nunca será totalmente eliminado, mas que, via controle central, nós conseguimos de alguma maneira inibir aquela resposta, aquele reflexo de fuga. Agora, isto apenas pode ser adquirido mediante um treino extenso, porque numa primeira abordagem, o que vai sempre prevalecer é o reflexo que é inato e não depende do controle voluntário. Como eu disse, os reflexos não agem, não atuam de forma totalmente isolada e, como tal, por exemplo, no caso da imagem da pessoa que acerta com o martelo no dedo, obviamente que o reflexo será a fuga e esse não depende do pensamento consciente, mas ao mesmo tempo a pessoa foi notificada que aquilo aconteceu, mas não seja para que exista um processo de aprendizagem que permita que a pessoa não repita vezes sem conta o mesmo estímulo doloroso. Os reflexos, por definição, acontecem todos eles ao nível da espinal medula, principalmente aqueles que dão respostas motoras imediatas, nomeadamente o controle da postura, por exemplo, e acontecem também ao nível do tronco cerebral, e esse fundamentalmente, por exemplo, o controle da tensão arterial, da respiração e do funcionamento dos órgãos internos. Como eu disse, são involuntários, não dependem de pensamento consciente, mas poderemos ter consciência de que as coisas aconteceram, embora não seja necessário para que elas aconteçam de qualquer forma. Muitas vezes, grande parte, e para não dizer 100% da atividade do sistema nervoso autónomo, está dependente unicamente de reflexos e não há qualquer componente consciente no meio de todo este processo. E isto é comum a todos os vertebrados superiores, independentemente de estarmos a falar de seres humanos ou não. Para concluir, gostava de vos dar alguns exemplos de reflexos, começando pelos mais básicos e depois avançando para alguns mais complexos. O primeiro reflexo de que vou falar é o reflexo de extensão. Falaremos depois dos reflexos, por exemplo, dos órgãos tendinosos de Golgi, que são reflexos musculares, e também do reflexo de retirada, que é um reflexo que frequentemente acontece face a um estímulo doloroso. Ora, o reflexo de extensão é o mais básico de todos os reflexos modulares, em que existe uma estimulação sensorial do músculo e esse mesmo músculo vai produzir a resposta. E vocês veem isto quando nós estamos a testar uma coisa básica, que é quando o martelo bate no joelho da pessoa e o médico, no fundo, o que está a testar é se o componente básico do reflexo, que é o arco reflexo, se encontra preservado. Ou seja, se quando nós damos com a ponta do martelo na região do joelho ou no cotovelo da pessoa e a pessoa esboça a contração muscular. Se estes reflexos estiverem abolidos, algo muito grave se encontra a acontecer ao nível do sistema nervoso. Porque neste caso, até mesmo uma coisa básica, que é um reflexo modular entre um órgão sensorial e o órgão motor, encontra-se comprometido, portanto temos que assumir que todos os outros reflexos mais complexos se encontram igualmente comprometidos. Um pouco mais complexos do que estes são já os reflexos de proteção muscular, nomeadamente uma coisa que se chama o reflexo do órgão tendinoso de Golgi. O que é o órgão tendinoso de Golgi? O órgão tendinoso de Golgi é uma rede de terminações nervosas que existe à volta das fibras musculares. E esta rede serve para nos dar noção do nosso limite físico.
Quando são estimulados, a resposta é inibitória. E isto acontece, por exemplo, quando vocês tentam levantar um peso demasiado pesado no ginásio, quando tentam levantar uma caixa do chão e não conseguem, quando tentam levantar um saco no supermercado e está demasiado pesado. O que é que acontece? Para preservar a estrutura muscular, existe um reflexo inibitório que faz com que vocês larguem as coisas. Ora, aqui o exemplo que eu dou, e na imagem que vocês têm em baixo, é o caso da lesão, da ruptura do tendão rotiliano que o Ronaldo sofreu ainda quando jogava no Real Madrid. O que é que aconteceu aqui? Atletas de alta competição são treinados para ultrapassar os seus próprios limites. E isto às vezes o que acontece é que eles conseguem de forma central, tal e qual como um faquir consegue manter a mão sobre uma chama ou deitar-se numa cama de pregos e tolerar até certo ponto o esforço e uma dor que à partida não devia tolerar. E também os atletas de alta competição estão treinados para exceder um bocadinho aquilo que era o limite da atividade muscular. Ora, neste caso o que aconteceu foi que o músculo foi submetido a uma tensão excessiva, o reflexo encontrava-se abolido ou inibido por treino de alta competição e, consequentemente, não conseguiu fazer aquilo que devia ter feito, que era inibir a força excessiva ao ponto de chegar à ruptura muscular. Sempre que nós temos lesões musculares nos atletas, habitualmente o que aconteceu aqui foi a falha dos mecanismos reflexos, porque o atleta tentou exceder a sua própria capacidade. Outro reflexo que podemos falar é o reflexo de retirada. Este reflexo encontra-se presente logo desde o momento em que a pessoa nasce e em que existe o quê? Quando nós estimulamos as terminações nervosas, por exemplo, da pele do pé, em que nós identificamos aqui um estímulo doloroso, nós vamos ter um reflexo de retirada em que nós vamos fugir com o pé do estímulo doloroso. Mas esta resposta não é só isso, e é mais complexa. E então o que é que nós estamos a falar aqui? Estamos a falar de todo um conjunto de reflexos, em que não só retiramos o membro do estímulo doloroso, mas se nós fizéssemos apenas isto, e agora imaginem que vocês picaram o pé em qualquer coisa que estava no chão, vai ter que haver uma resposta bastante rápida. Portanto, não só os músculos que são responsáveis por fugir ao estímulo doloroso vão ter que contrair, como, mediante o reflexo de inervação recíproca, o que vai acontecer é que os músculos antagónicos vão relaxar. Dou um exemplo, por exemplo, no braço, quando nós mexemos o braço. Imaginem que vocês têm que fletir o braço porque se queimaram na mão. Os músculos que fazem a flexão do braço vão contrair. E ao mesmo tempo os músculos que fazem a extensão do braço vão relaxar. E isto faz com que o movimento seja o mais rápido possível e o mais eficaz. Outro reflexo que nós vamos encontrar é o reflexo extensor contralateral e que vocês conseguem ver muito bem na criança. Portanto, vocês se beliscarem a planta do pé de uma criança, o membro que está a ser estimulado pelo reflexo de retirada e em conjunto com o reflexo de inervação recíproca vai fugir. E ao mesmo tempo existe um reflexo extensor contralateral que faz com que a outra perna imediatamente estique e tente afastar aquele estímulo doloroso. Portanto, vocês com uma mão beliscam o pé da criança, ela foge com aquele pé e com o outro pé pontapeia. Acontece o mesmo, por exemplo, quando vocês pisam qualquer coisa no chão. Vocês levantam imediatamente o pé que está a ser estimulado dolorosamente, mas se vocês não depositassem imediatamente o peso na outra perna, se não houvesse um reflexo extensor, naquele momento vocês caíam para o lado. Mas imediatamente a outra perna contrai, estica e imediatamente os músculos vão suportar todo o peso e naquele momento o peso vai ser depositado sobre a perna que não recebeu o estímulo. Isto é o reflexo extensor contralateral. São reflexos muito mais complexos do que o reflexo extensor, que é básico, mas que nós conseguimos avaliar também e identificar lesão neurológica precoce. Com tudo isto, terminamos então a aula. Nas próximas aulas vamos começar então a falar de fisiopatologia e de patologia neurológica propriamente dita. Mais uma vez fico disponível para responder a todas as questões que coloquem por e-mail e com votos de que brevemente possamos voltar ao nosso modo de aulas habitual. Obrigado.